E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao Pois É, o nosso podcast. Se você quer dar alguma sugestão de quem eu vou trazer aqui para conversar, entra lá no @ZeHaroldCatedral e coloque lá o nome de uma pessoa que você quer ver aqui comigo, cara a cara, conversando. Hoje está aqui comigo um professor Hudson Araújo. Ele que tem uma maneira muito peculiar de ensinar. Ele é um professor de história, mas ele transforma a história em meme. Ele que é uma coisa... E está fazendo o maior sucesso na internet. Né, professor? Se apresenta aí pra gente. Seja bem-vindo ao Pois É. Muito obrigado por ter me chamado aqui. Pois é, eu sou professor de História, formado já faz algum tempo, um pouco mais de 9 anos. E aí eu encontrei no humor a minha maneira de dar aula de História, que é super divertida. Tanto em sala de aula, mas nas redes sociais, que é onde eu me encontrei real mesmo. Nas redes sociais que eu gosto, que eu brinco, faço piada, faço meme. Legal. Eu digo que eu sou memeiro e professor de história. Primeiro memeiro. Que massa. Professor, você é de Tocantins, né? Sim. Qual que foi o motivo de você ter vindo para Roraima? Pois é, eu me formei em 2014, 2013, na verdade. E aí, em 2019, eu recebi a proposta dos meus irmãos, que já moravam aqui em Boa Vista há muito tempo, de vir para cá, porque eles falavam que aqui era uma terra de prosperidade, que estava dando certo, de oportunidade. Aí eu conversei, me ajeitei e percebi que aqui era um meio de conseguir uma coisa que eu estava querendo muito, que é me especializar. E eu queria fazer mestrado. E aí, em 2019... já comecei a estudar porque falei, beleza, vou para Boa Vista. Aí eu já comecei a estudar a história de Boa Vista, entender como é que era a cidade, me aprofundar no estado e tudo mais. E aí, no comecinho de 2020, no dia 12 de janeiro de 2020, eu mudei para cá. Aí logo de cara eu já consegui algumas oportunidades de emprego. Hoje eu já estou fazendo mestrado também. Pô, bacana. Então, mó feliz e me engajando aqui. Quando eu vim para cá, eu já tinha as redes sociais, mas hoje, Roraima é o meu grupo, foco é onde a maioria dos meus seguidores estão. Já fazia isso antes ou essa parte do humor veio aqui ou você já fazia isso antes? Essa parte do humor, eu diria que está comigo desde quando eu comecei a fazer faculdade, né? Tá muito intrínseco dentro de mim essa questão do humor. Começou em Palmas, mas continuei aqui, deu muito mais certo aqui. Porque eu percebi que aqui as pessoas interagem mais nas redes sociais. E aí ficou muito melhor aqui. Você já foi empacotador de supermercado, né? Nossa, já foi atendente de balcão de padaria, auxiliar administrativo. Como é que você resolveu estudar história? Cara, virar professor? Como é que foi isso? Assim, eu sou de uma família muito humilde. Meus pais são agricultores e tudo mais. Então, eu sempre, de começo, eu tinha que me virar sozinho. Então, por isso que eu já passei por várias coisas, né? Algumas coisas até barra bem pesado, porque, sério, na boa, atendente de padaria é o pior de todos. Mas eu queria, na minha cabeça, no meu ensino médio inteiro, eu falava, vou ser psicólogo, vou ser psicólogo. Só que aí só tinha universidade particular, eu não tinha condição de fazer. Aí uma amiga minha chegou, poxa, Hudson, você é tão bom em história, você gosta de história, ama Egito Antigo, que é a minha maior paixão, é Egito Antigo. Por que você não faz vestibular professor de história? Aí eu meio que, vou fazer, fiz, passei. E quando, na primeira aula, minha cabeça fez assim... Eu falei, caralho, é isso que eu quero. Não sei se pode falar pra não. Mas, poxa, é isso que eu quero. Falar. É isso que eu quero, é isso que eu me dou bem. E desde então eu fui indo, inclusive na própria faculdade, eu fazia trabalhos meio que relacionados ao humor, meio que brincando. E aí, quando eu saí da universidade... já fui dar aula direto, então sempre eu sou professor, não porque eu sempre quis ser, mas eu sou professor porque eu quero, porque eu amo ser professor, eu gosto, é uma profissão assim... É vocação, é vocação. Cara, eu acredito que sim. Infelizmente tem muita gente na área da educação, sendo professor, que não tem nada a ver, queria fazer outra coisa, mas eu sou diferente, eu tô ali porque eu gosto, sei das dificuldades. Né? Às vezes... Tem gente que tá ali, às vezes, só pelo financeiro. Tem gente que não. Nem pelo financeiro. Tem gente que tá ali porque não vê outra oportunidade. Infelizmente, tem muito isso na educação. Até porque uma universidade é um curso superior mais fácil de passar. Mas, para mim, eu levo muito a sério. E é uma coisa que eu gosto, realmente eu gosto. Tem vezes que eu tô com dor de cabeça, eu entro na sala de aula, a dor de cabeça passa. Então, assim, bacana. Eu realmente gosto. Quando você começou a dar aula,
você já começou a dar aula já com o seu lado do humor, do meme, ou não? Isso foi uma coisa que você foi desenvolvendo ao longo da sua carreira aí como professor? Assim, nos primeiros anos, com certeza, não. Eu tava mais rígido, uma coisa mais engessada. Mas com o tempo eu fui começando a me soltar mais. E eu sou muito ligado às redes sociais, né? Então eu gosto de redes sociais. Então direto, eu dava dando aula, eu dava falando, série tal. Eu já dava sobre essa série, já ia falando. E os alunos iam gostando daquilo. Aí uma vez, dentro de uma sala de aula, uns alunos virou para mim e falou assim, professor, por que você não vai para rede social? Isso é tão legal aqui, podia ir para rede social, para a gente interagir, para você postar seus memes lá, porque eu já fazia prova com meme, né? Indicava filme, indicava séries para eles. E aí me dei muito bem. Primeiro no Facebook. No Facebook eu acho que eu tenho um pouco mais de 60 mil seguidores. E aí fui muito bem, só que aí em 2018 eu passei para o Instagram, porque tem mais interação, o Instagram. Então no Instagram eu já cheguei a conversar mais, já faço vídeo, abro caixa de perguntas, interajo mais, e que é fantástico. Pô, legal. E aí, tipo, os meus memes hoje surgem dentro da sala de aula. A gente tá lá, os alunos... Aparece uma piada, eu falo, caraca, tem que fazer um meme disso. Aí chega Cadê o Instagram dele, produção? Coloca na tela aqui. Esse aí já é né? Esse é o meme que eu postei hoje. Esse aqui é um meme porque eu tô dando aula de história do Amazonas. Aí meus memes surgem dentro da sala de aula. Bacana. Isso aqui e é atual, né? Isso aí não é o BBB de agora? Eu sou comentarista de BBB também. Ah, é? Tá na profissão, tá no meu currículo. Tem que assistir. Esse aí... Isso aí é porque historiador incomoda, né? Bacana. Ah, legal. Olha, você se considera um nerd? Total. Um nerd, assim? Total. E qual que são as suas maiores... me diz qual que são as suas referências para você criar, assim, um meme? As minhas referências, com toda certeza, é a internet, o que tá rolando de papo na internet. Estou sempre de olho no Twitter para saber o que tá sendo conversado, qual foto que saiu, como essa foto do BBB, que eu utilizei para explicar. Se você pegar o BBB passado, quase tudo que aconteceu de interessante no BBB tem meme, só que de história. Então eu utilizo isso, mas principalmente esse mundo nerd, que eu gosto muito. E eu vou sempre tentar falar alguma coisa referente a isso. Então, da minha infância, o que eu mais lembro é que eu era apaixonado, tipo, é Yu-Gi-Oh!, que é o jogo de cartas, Dragon Ball, que eu era viciado mesmo. Alguns outros desenhos, que não é japonês, mas Avatar, como por exemplo. Sou super fã da Marvel. Então, eu sempre tento utilizar, porque é o assunto que está sendo discutido. Eu penso que, por que eu vou ser dando uma aula, dentro de uma aula toda academicista, para alunos que estão, tipo, no primeiro ano, segundo ano do ensino médio? Eles estão assistindo isso. Por que eu não posso transformar isso em um certo conteúdo de humor e de história? Tentando fazer esse link. Né? É muito legal porque, por exemplo, teve a prova da Universidade Estadual recentemente, uma aluna virou para mim, que não é minha aluna de nada, é aluna apenas de seguidora, ela mandou para mim, Hudson, eu tava fazendo a prova e um meme que você postou me fez lembrar o conteúdo, porque eu posto um meme, mas tem um texto explicando, contextualizando. E aí ela falou, nossa, o seu meme, parece que eu vi o meme na prova. E é isso, porque o meme transforma algo em uma memória positiva. Sim. A gente trabalha com memória positiva. Então, quando você transforma o conteúdo em memória positiva, aquilo te marca. E é muito mais que apenas decorar, é memorizar, é internizar o conteúdo, que eu acho mais legal. Eu lembro na minha época, né, que eu tinha um professor que ele costumava transformar as fórmulas de matemática em música. Não sei se ele lembra de matemática ou química, mas ele transformava em música. Então, tipo assim, você lembrava da fórmula, que fórmula é uma coisa chata de se decorar, né? Mas você tem que decorar aquelas formulazinhas. Ele transformava aquilo em música, e aí, tipo, facilitava. Na hora da prova, você às vezes não lembrava da fórmula. Você começava a lembrar da melodia, você ia lembrando da fórmula, né? Então, realmente, como você falou, é uma memória positiva que impacta a pessoa e que a pessoa, às vezes, ela não tá decorando, ela vai estar
vendo aquilo ali, né, com bom humor, né, e vai lembrar na hora da prova com muito mais facilidade, né? É tipo, é memória positiva. É. Você consegue contar um filme, né? Se você consegue contar um filme, você consegue entender um fato histórico. Então, por que não utilizar essa mesma narrativa? Então, eu gosto de falar que eu sou historiador, eu sou professor de história porque eu sou um ótimo fofoqueiro, porque eu adoro fofocar da vida alheia. Então, eu vou contando história como se estivesse contando um caos qualquer, sabe? E eu vou contando e contando que não tem nada a ver e fazendo piada ao mesmo tempo. E aí, aquilo torna uma aula muito mais legal, porque venhamos e convenhamos. História já é um conteúdo que já tem uma bagagem meio que negativa, tipo, muita coisa negativa acontecendo. Então, você tenta transformar aquilo em algo legal, uma aula divertida, que realmente é o papel do professor. Né? Eu não estou dando aula para uma academia para doutores, eu estou dando aula para alunos do ensino fundamental, ensino médio. Então, tem que torná-los para eles, o principal. Legal. Qual que é o seu objetivo com esse seu projeto online, assim? O que você almeja? Olha, eu diria que meu principal objetivo é fazer as pessoas, primeiramente, estender o conteúdo de história, perceber o quão legal a história é, influenciar positivamente. Meus alunos, eles me chamam de digital influencer, apesar que só tem um pouco mais de 15 mil seguidores, mas eles me chamam de digital influencer, porque eu busco influenciar essa concepção de coisas boas. Mas eu diria que uma das coisas que eu mais quero neste mundo é mostrar que professores não são, principalmente de história, não são esses seres ruins que muitas vezes a sociedade prega. Porque a gente está numa fase onde alguns profissionais meio que foi demonizados, e o professor de história está dentro dessa. Então, eu tento influenciar para ser professor de história. Fiquei super feliz no dia desse. Uma aluna minha me disse que quer ser professora de história por causa do meu papel. Você está inspirando as pessoas. E isso que é influenciar. Isso que eu penso que é influenciar. E eu estou super feliz por causa disso. Porque ela fala assim, eu sei que eu poderia fazer outras coisas, mas eu acho que é isso que eu vou amar fazer. E mesmo que não seja, ainda assim está abrindo um leque. Isso é muito legal. Então, primeiramente, obviamente, expandir o conteúdo de história, ter mais pessoas vendo o meu conteúdo, gostando do meu conteúdo, e também a valorização do professor, não só o de história, mas no seu geral. Porque eu também mostro um pouquinho da minha vida lá, minhas pilhas de atividade para fazer, né? Você, hoje em dia a gente vê muita comercialização de cursos online. Sim. Né? Virou uma febre, realmente, né? Você pensa em entrar nesse ramo ou você prefere ainda mais esse estilo tradicional, presencial? Olha, já recebi muitas propostas de aulas online. Inclusive, já fiz algumas aulas online, não a partir do meu conteúdo e partindo para aula online. Eu acho que pode ser um futuro, eu não nego que pode ser. Vender alguma coisa a partir do meu canal, com toda certeza pode ser, mas eu precisaria de um pouco mais de tempo, equipamentos, que é uma coisa que eu não tenho, porque eu faço literalmente tudo sozinho. Aí dar aula, já para fazer o conteúdo que pode parecer um meme, mas aquilo demora, porque eu tenho que estudar, criar toda uma teoria em cima daquilo. Então eu precisaria de mais tempo, ou alguém para me ajudar também, e principalmente trabalho. Eu precisaria de ajuda para fazer isso. Mas eu não nego. Pode ser um objetivo futuro? Pode ser. Mas hoje não é a minha cabeça hoje. Hoje eu quero expandir a minha rede. Eu quero expandir o máximo possível, porque eu quero ser reconhecida pelo meu trabalho, ser reconhecido como professor e levar a história, que é o assunto que eu mais gosto de falar mesmo. Olha, essa aí é a sua página do Insta, né? Isso. 15 mil seguidores, pô, bacana. Olha eu aí. também faço vídeos também. Bem zoado, mas faço vídeo também. Legal. Olha esse do BBB ali, ó. O que é ali? Sobe aí. Isso aqui? Operários vendo o sobrinho do dono virar gerente. Pelo próprio mérito. Ácido. Ai. Existe uma crítica muito grande dentro da história hoje, que parece que tudo que não é feito por europeu é coisa de ET, né? É verdade. Aí as pirâmides, as pessoas olham para é impossível isso ter sido construído por humanos que não for europeu. Ainda mais por pessoas pretas, nesse caso, que é africanos. Então sempre traz a ideia de ET. E aí a gente critica muito essa visão histórica de que foram ETs, que isso, apesar de ser muito novo, surgiu com aquela deuses astronautas, né?
com o livro de Deus Astronautas, que colocou que tudo que é principalmente fora da Europa foi feito por ETs. Então é uma crítica, porque as pessoas, poxa, a pirâmide foram 60 mil pessoas para construir a pirâmide, em 20 anos, aí a pessoa olha e fala, foi ET, puta que pariu, gente. Bora valorizar todos os trabalhadores que construíram. E falam isso nas pirâmides tanto do Egito quanto as dos maias, dos aztecas do México também, dos mexicas. A mesma coisa. Então, a ideia é fazer mais essa crítica, né? Nossa história, ela é eurocêntrica. Então, parece que tudo que é importante só vem da Europa. E a gente esquece de olhar ao redor da Europa, que também tem coisas maravilhosas e às vezes até muito maiores, muito mais desenvolvidas no mesmo período. Bacana. Esse meme é para falar sobre a questão dos aldeamentos indígenas na Amazônia. A Amazônia a gente sabe que foi loteada durante o período colonial. E aí, como os portugueses não tinham pessoas suficientes para aldear, eles utilizaram dos índios. Então, primeiro eles foram convertidos e depois eles foram obrigados a proteger o território dos portugueses que eles roubaram dos indígenas. Aí, só uma piada para você, porque eles foram primeiro convertidos, depois obrigados. Isso aconteceu em Roraima. Foi feito 5 aldeamentos ao redor do Forte São Joaquim e praticamente em toda a Amazônia da mesma forma. Sempre através de missões religiosas. De novo, a história do Amazonas. Nesse caso, principalmente a missão jesuítas. O que é Drogas do Sertão? Drogas do Sertão é especiarias. É cacau, que era encontrado aqui, guaraná, coisas da Amazônia. Porque drogas, no período colonial, era qualquer coisa que era utilizado como medicina. Até hoje, né? Drogaria medicina. E tanto medicina quanto especiarias, era chamada de droga. Sertão, para os bandeirantes, era tudo que era distante. É muito distante, chama-se de sertão. E aí, drogas de sertão, eram especiarias que os indígenas retiravam aqui, a mando dos jesuítas. Só que só quem ficou rico com isso foram os jesuítas. Tanto que Marquês de Pombal expulsou eles da Amazônia e de todo o Brasil. Nesse aqui é o fato da Peter Burke. Ele fala que o papel do historiador é mostrar o que a sociedade quer esquecer. Então, a história tem muita coisa que a gente quer esquecer, que a sociedade não quer lembrar, mas o historiador tem que ficar ali cutucando. Tipo o que você falou, sendo um pouquinho ácido, às vezes sendo ácido, mostrando que eles querem esquecer. Não pode deixar esquecer. Até porque a gente sabe, a história não se repete, mas ela rima. Né? Exatamente. Agora eu não lembro o historiador que fala que se a história se repetir, não foi por acaso, é intencional. A história nunca se repete. E a gente precisa entender história, porque eu acredito que a história transforma as pessoas. A gente precisa entender história para a gente ter a nossa própria sociedade. Como que eu vou lutar por melhorias ou vou entender o nosso contexto atual sem entender história? Como que eu vou entender por que Roraima é o estado menos populoso do país? Isso tem uma história ligada lá no Brasil Colônia. Então, a gente precisa entender isso até mesmo para saber o que fazer daqui para frente. Como que eu vou trabalhar isso? Como que eu vou transformar a nossa realidade? Então, história ela é uma transformação de dentro para fora. Você consegue, a partir da história, começar a discutir a questão de gênero, a questão sexual, a questão de raça, a questão de religião, que é o mais legal, que eu mais sou apaixonada. Como que a história pode transformar as pessoas para a gente começar a respeitar, a entender, a dialogar. Bacana. Diz uma coisa, você ser um professor, né, mais descolado, que faz piada, lida sempre tudo com bom humor, né, faz você ser o preferido do colégio? Tipo, rola um ciúme dos outros professores? Rola, não vou mentir não, rola. Porque assim, eu tenho um diálogo muito, muito reto com meus alunos, faço piada, faço brincadeira, e às vezes, por exemplo, já fui paraninfo de turma de terceiro ano um monte de vezes, padrinho de turma, já teve disputa para ter, em gincana todo mundo quer trabalhar comigo, então os alunos eles falam, professor, por que a gente não faz isso na escola? Eu sempre compro a ideia, eu sempre gosto, porque as ideias, porque poxa, a escola... Os alunos, boa parte dos alunos, eles passam mais tempo na escola que em casa. Como eles querem transformar aquele meio. E eu sempre compro a ideia. E aí tem professores que querem ir lá só fazer o seu trabalho. E às vezes se incomoda com isso. E tá tudo bem. Até porque profissão é um pouquinho mais complicado. Mas eu nunca rolou boicote, nunca rolou um problema. Sempre rolou piadinhas. Piadinhas já rolou, mas eu sempre, a pessoa joga uma piada, eu jogo duas, né? A gente sempre tem que tratar dessa forma, mas é tranquilo, nunca teve nada ruim, não. Mas com certeza rola essa questão. Bacana. Hudson,
Hoje, rede social é uma coisa muito presente na vida dos alunos, dos mais jovens, né? Geração Z, geração TikTok. Sim. Né? Você acha que esse caminho de utilizar a rede social para ensinar, você acha que isso é um caminho que é uma fase, talvez, ou você acha que não, que a educação ela precisa ser mudada, ela precisa se adaptar a essa nova realidade, digamos assim, que os jovens vivem? Eu acredito que as redes sociais, ela veio para ficar. E agora uma questão é fato, a educação ela precisa, é urgente se transformar. Se você pegar o modelo da sala de aula hoje, é o mesmo modelo de 500 anos atrás, é praticamente o mesmo. Então a gente precisa se transformar. Primeiro ponto, entender que a educação ela não é somente na escola, ela é em toda a vida do aluno. E se o aluno passa mais tempo nas redes sociais, por que não utilizar as redes sociais para que ele possa aprender também, né? Então você pode notar que, por exemplo, não é só a educação, mas os jornais estão indo para as redes sociais, um conteúdo, no geral, está sendo produzido em redes sociais. Então, eu acredito que é essencial trabalhar. Eu quero que muitos professores possam entrar, produzir nas redes sociais também, porque isso é essencial. O aluno, ele começa a entender, possa produzir TikTok, meu TikTok mesmo, porque eu estou em todas as redes sociais, inclusive se quiser me seguir, @prof.Araújo, em qualquer rede social vai ser isso. Tem muito professor hoje produzindo desde um produto, desde um conteúdo mais sério, um conteúdo mais dinâmico, um conteúdo mais brincadeira, mas produzindo conteúdo. É muito difícil, né? É muito difícil porque gasta-se tempo. Um vídeo de 15 segundos meu de dancinha, que eu faço dancinha, apesar do corpinho não contribuir muito, demora, em média, quase 1 hora para fazer. Porque eu tenho que pegar, eu tenho que produzir, eu tenho que pensar, eu tenho que colocar tudinho no papel. Então, demora um certo período para fazer. Então, a gente precisa estar antenado, estar atualizado. É claro, a vida do professor normalmente já te empurra para estar antenado. Se eu estou convivendo com pessoas de 15 anos, obviamente, eu preciso entender como que essa cabeça de 15 anos funciona hoje, né? Então, é nesse papel que eu penso em produzir conteúdo para as redes sociais. Para que eles possam ver, entender, compreender, dialogar, que é o essencial também, só para eles dar uma olhada não serve para nada. Mas que eles possam dialogar, comentar, discutir, trazer isso para a sala de aula também, trazer não só meu conteúdo, mas eu vi uma notícia interessante nas redes sociais, eu puxar para ser discutido. A gente precisa disso. Então, as redes sociais, com certeza absoluta. A educação, ela veio para ficar nas redes sociais. As redes sociais é algo real, né? No momento. Pode ser que, obviamente, no futuro mude. O metaverso, né? Tá aí. O Mark que está investindo nisso. Sim. Então, pode ser que mude completamente. Mas é algo para ficar. Você acha que a tendência do futuro é a educação tradicional ser substituída por uma educação na rede social, online? Hoje a gente já vê muito conteúdo de graça. Né? Você quer aprender sobre determinado coisa ou assunto, você às vezes digita no YouTube, você vai ver alguém lá falando sobre isso. Né? Mas e aí? Isso aí você acha que vai substituir essa educação tradicional, sala de aula, carteira, estojo, caneta, quadro? Você acha que isso vai acontecer ou que não? Que as duas vão conviver? Sinceramente, eu acho que essa educação presencial, vamos dizer assim, não tradicional, mas presencial, ela não pode desaparecer. A educação ela é uma questão muito humana. É olho no olho, é você sentir que o aluno, você está dando uma aula, você sente que fulaninho fez um olho assim, meio que não tá entendendo? Eu vou te explicar direito então. Então, a educação, ela é algo sentimental, ela é humana, ela é física. Então, não vai desaparecer o presencial. Eu acredito que jamais vai desaparecer o presencial. Mas também, cada vez mais, a nossa vida, essa educação que a gente chama hoje de educação híbrida, ela vai se expandir cada vez mais, seja em uma plataforma de educação, seja nas redes sociais,
ou seja no presencial. Mas eu acredito que o presencial não vai desaparecer, apesar que ele precisa ser transformado, né? Quando você olha para a educação na Finlândia, completamente diferente de uma educação no Brasil, e eles lá são presenciais. Falo Finlândia porque é a melhor educação do mundo. Mas lá, eles já trabalham com a questão híbrida, metade na sala de aula, outra metade online em casa. Então, a gente precisa pensar nisso, transformar essa educação presencial, mas não largá-la, e inserir o aluno mais nesse mundo a qual ele já está hoje, e ele está nesse mundo, que é esse mundo virtual, meio que solto. Sem um caminhamento, sem uma cultura digital que possa colocá-lo dentro desse mundo de forma produtiva. O que a gente precisa transformar é isso. Você falou aí da Finlândia, e lá, com certeza, se é a melhor do mundo, provavelmente eles possuem métodos diferentes, né, do nosso aqui do Brasil, métodos de ensino e tal. Você acha que daria certo o Brasil importar métodos que dão certo em outros países? Você sabe que o Brasil tem muitas peculiaridades, né, culturais, de população e tudo mais. Você acha que daria certo importar métodos de ensino, digamos, mais avançados, ou que dão certo em outros países, importar isso para o Brasil? Não. Eu acho que a gente precisa encontrar o nosso próprio caminho. Até porque vamos tirar, por exemplo, essa fase que a gente está vivenciando de educação online ou telepresencial, né? Ela não funciona. Porque, beleza, uma coisa é um estudante de Boa Vista ou que já é bem diferente, um estudante lá de São Paulo. São duas realidades diferentes. Agora, vamos passar para a população indígena. É uma outra realidade completamente diferente. Eu acredito que a gente pode, sim, pegar bons exemplos de fora e buscar uma coisa que se encaixa dentro da nossa realidade. Da mesma forma que a educação na Finlândia não foi transformada de um dia para outro, a educação não vai ser transformada de um dia para outro. O nosso problema é que todo mundo ele quer resolver os nossos problemas em 4 anos, que é o mandato do presidente, digamos assim. Mas a educação não vai ser resolvida em 4 anos. Tem que ser um projeto a longo prazo. E as pessoas têm que respeitar esse projeto a longo prazo. Os sucessores. Quebras, né? Não pode haver quebras. E o nosso grande problema é esse. A gente consegue, de certo modo, avançar, mas aí cai. Porque o outro não gosta do que ele faz. Isso é um grande problema, né? Então, a gente pode, sim, pegar exemplos, encaixar dentro da nossa realidade e ir progredindo, transformando de pouco em pouco até chegar a uma meta que a gente precisa. A Finlândia é um país minúsculo, é impossível encaixar dentro de uma realidade brasileira. Sim. Mesmo um projeto, digamos, como o dos Estados Unidos, que é um país imenso, maior que o nosso, com uma população maior que a nossa, é difícil encaixar. Porque eles passaram por um processo longo de transformação. Mas eu acredito que sim, a gente consegue. Mas precisa de empenho do governo, do privado, da população, dentro desse projeto educacional que a gente precisa, que meio que é literalmente urgente. Pois é, pessoal. O papo tá bom, mas nós temos que finalizar. Te agradeço muito aqui, professor, pela sua participação. Obrigado por ter acertado o convite, né? Foi uma satisfação, um prazer conhecer essa sua forma dinâmica, né, de dar aulas, com humor, né, e com essa aproximação que você consegue ter com todos os jovens, né? Deixa aqui um comentário pra gente aí, pra finalizar a sua entrevista. Primeiramente, o meu primeiro comentário é que sigam minha página, tanto no Instagram, @prof.udsaraújo, quanto em qualquer outro lugar, no TikTok também, no Facebook também. Estou em todas as redes sociais. E que a gente possa entender a importância da história, até mesmo para gente que não faz história. A história ela é transformadora. Você vai rir, você vai gostar, você vai se transformar e observar o mundo ao seu redor. Então, história ela é transformadora. E educação é transformadora. Vamos valorizar isso, vamos cuidar disso, vamos expandir essa rede social para todo mundo entender, compreender e utilizar no seu dia a dia. Legal. Fala de novo aí os seus arrobas. @Prof. Hudson Araújo, HUDSON. Beleza. Araújo. Gente, segue lá, professor Hudson Araújo, e me segue também lá no @Zé Haroldo Catedral. Esse foi mais um Pois É. Espero que vocês tenham gostado. Já já a gente volta. Valeu!